então. Então deixa que agora que eu vou passar aqui para essa rapaziada. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Vamos chegando aí, meu povo. Hoje diferente, né, pessoal? Um sabadão. Professor moído, né? Parecendo mais moído, mas cheio de gás, rapaz. Que é infantaria. Bora. Cheio de gás pra gente começar esse negócio, hein? Quem é que tá por aí? Cadê? Essa moçada não vai acordar não, pessoal? Pô, tem que chamar o corneteiro, pô. Mas isso é hora de corneteiro? Pelo amor de Deus, hein? 8 horas já, pô. Bora? Vamos que vamos. Pessoal, vamos começar pra gente... Questão agrária, muita coisa, né? Muita coisa... Mas é bacana, é um assunto gostoso, não é pesado, não tem conceito, né, pessoal? Aqueles conceitos igual tem de urbana, macrocefalia, metrópole, megalópole, é isso, é aquilo. Não, a agrária não, é uma área que ela é pouco conceitual, né, pessoal? Isso, obviamente, para quem não é da área, acaba facilitando um pouco, né, pessoal? Mas é uma área também de muita análise, de muita interpretação, de muita leitura, de muitos dados, né? Os dados são importantes, né, pessoal, para demonstração de algumas características, tá bom? Muita relação social também, né? Relação de trabalho, de exploração da terra, de exploração da mão de obra, tá, pessoal? Então ela tem essas características, tá bom? Pessoal, eu vou sinalizar para vocês algumas questões que são importantes. Opa, ó, tem gente chegando aí, hein? Ó, Cleiton tá por aí, bom dia, Cleiton. William, vamos que vamos, William. Felipe, opa, ó, Felipe chegou mesmo, tamo aí, em Guerra, rapaz, ó o Guerra aí, ó. André Silva, bora chegando, gente. Quem for chegando já vai pegando o livro, porque eu fazia aquela sinalização para vocês. Tranquilo, pessoal? Pessoal, eu vou sinalizar aí para vocês 2 capítulos, tá? Como geralmente acontece, né? Um primeiro capítulo que vem com os conceitos iniciais, introdutórios, questões básicas, aí depois ele abre para a questão geral, mundo, que não é o nosso caso, tá, pessoal? E depois um capítulo específico do assunto relacionado ao Brasil, tá bom? Neste caso, pessoal, vocês vão pegar aí, deixa eu ver aqui no livro, ó, vocês vão pegar o capítulo 34, Organização da Produção Agropecuária, página 645, pessoal. Vamos lá, página 645, para a gente poder eu já vou sinalizar aí para vocês algumas páginas que são importantes, tá bom? JP, bom dia, vamos que vamos, meu amigo, vamos para cima. Bora que o trem é bonito, é bom. Espaço agrário é bacana demais, tá bom? Hoje, dia 21, pessoal. Rapaz, sábado a gente fica até meio... dia 20. Sabadão, 20/9, maravilha, né, pessoal? Então vamos que vamos. Vamos lá para a nossa Geo Brasil. Então vamos lá, pessoal. Nosso livro, né, pessoal, aí de vocês, capítulos 34 e 35. Tranquilo, pessoal? Começa aí na página 646. E 45 é só abertura, né, pessoal? Vamos lá. Maravilha, vamos que vamos. Gente, então já para a gente começar, olha só. Vocês vão marcar aí como algo importante já para... Marque um tópico, tá? Do livro para vocês depois da aula, obviamente, darem uma lida, né? Aquela coisa toda, dar uma fortalecida, tá bom? Pessoal, página 647, olha só. Sistemas agrícolas de produção, intensivo e extensivo. Tem que saber. Não dá para falar de agricultura sem ter esse conceito aqui bem definido, tá, pessoal? Que é fácil.
Sistemas agrícolas, né, de produção intensiva e sistemas agrícolas de produção extensiva. Isso vale para a agricultura e vale para a pecuária, agropecuária, tá? E aí são esses conceitos introdutórios, mas são conceitos tranquilos, tá bom, pessoal? A agricultura, né, o cultivo de plantas, a pecuária, a criação de animais, a agropecuária, o conjunto dessas atividades, que também chamamos de atividades agrícolas. Aí agrícola é uma coisa, agrária é outra. Por isso que na FOG de vocês fala mais sobre espaço agrário, mas também cobra espaço agrícola, tá, pessoal? O agrícola, pessoal, é aquilo que é próprio da produção da agricultura e da pecuária. É a fazenda, é a técnica de cultivo, é a técnica de manejo do animal, pessoal, é a produção obtida, tá bom? Isso é o agrícola, é o próprio espaço da produção, lá na fazenda, lá no terreno. Agrário é o espaço que se constitui a partir do agrícola. Aí envolve a distribuição de terras, envolve as relações de trabalho, envolve a cultura, envolve, pessoal, a questão ambiental que diretamente está relacionado com o espaço da produção, que é o agrícola. Então calma aí, professor. O espaço agrário, ele é maior do que o espaço agrícola, sim. E não o espaço, somente o espaço físico, mas esse espaço complexo de relações econômicas, sociais, culturais, tá, pessoal? Isso é o agrário, que também a gente se refere como o campo, o rural. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, agrícola uma coisa, agrário é outro. Lembrando que, obviamente, eles estão ali diretamente relacionados. Tá bom? Por isso que a gente fala máquina agrícola, implemento agrícola. É o que é próprio lá da produção, técnica de cultivo, uma técnica agrícola. Técnico, a mão de obra agrícola. A gente não fala agrário. Tá, pessoal? Agora, quando eu falo de espaço agrário brasileiro, então eu estou falando de todas essas relações que se estabelecem a partir do agrícola. Tranquilo? É o campo. Beleza, pessoal? Sossegado. Então, ó, intensivo e extensivo, importantíssimo, tá, pessoal? São sistemas agrícolas, sistemas de cultivo. Eles podem ser intensivo e extensivo. O que vai determinar a diferença entre eles? Não é o tamanho da propriedade, como que muita gente imagina. Uma grande propriedade agrícola, aí o pessoal acha que é um sistema intensivo. Pequena propriedade, extensivo. Não. Não se relaciona ao tamanho da propriedade. Se relaciona ao investimento na produção. Se relaciona às técnicas e tecnologias utilizadas. Se relaciona à mão de obra empregada. É isso que vai determinar se um sistema agrícola é intensivo ou extensivo. Vamos para o exemplo prático. Agricultura sendo praticada com ferramentas rudimentares, enxada, técnicas rudimentares, a capina. Resultado, a produtividade, ela vai ser menor. A produção vai ser menor. Isso é um tipo de agricultura que extensiva. Agora, quando eu digo que uma agricultura é intensiva, aí o investimento é maior, um trator, um avião, equipamentos modernos, tecnologias computacionais. Obviamente que a mão de obra é mais qualificada. E obviamente também que a produção é maior. Então, isso é um sistema intensivo. Professor, uma grande propriedade de terra que utiliza tratores, colheitadeiras, aviões para pulverizar, sistema de localização, imageamento por satélite, mão de obra de um agrônomo, do técnico agrícola. Isso é uma propriedade de agricultura intensiva. Tá, pessoal? Na pecuária, a mesma coisa. Gado criado, solto, pastando naturalmente. Pecuária extensiva. Gado criado, confinado, ração, medicamento, o técnico, pessoal, o veterinário. Pô, isso é pecuária intensiva.
Tá, pessoal? Então, o primeiro passo para a gente falar sobre espaço agrário, pessoal, e agrícola, é a gente ter a clareza do que são sistemas intensivos e sistemas extensivos, tá bom? E isso está determinado aí na página 647, tá, pessoal? Marquem aí uma página importante para a gente dar uma lida. Tranquilo, pessoal? Vamos anotar algumas coisas, obviamente, né, pessoal, para a gente não passar batido aí, tá bom? Então vamos começar aqui por alguns conceitos iniciais, geralmente como a gente começa, né, pessoal? Conceitos iniciais, tá bom, pessoal? E aí a gente já começa com isso aqui, ó. Vamos lá, produção e produtividade. Produção versus produtividade. Chegou mais alguém aí, pessoal? Só essa moçada aí mesmo animada aí. Como é que tá esse negócio aí? Sinaliza aí pra mim aí, hein? Quem mais chegou por aí? Opa! Olha aí, ó. Ó, o Leite tá por aí também. Beleza. Beleza, vamos que vamos, pessoal. Então, ó, produção e produtividade. Gente, produção é um volume bruto, total de alguma coisa. A produção brasileira de soja. Então, o que o Brasil produziu de soja no ano de 2015, 2016, 2025? Isso é produção. Tá? O valor da produção de leite em Minas Gerais em um determinado período. A produção, pessoal, de abacate do determinado estado. Tranquilo? A produção de uma determinada fazenda é o volume total daquilo que ela cultiva em um determinado período do tempo, que daí geralmente o ano, né? Então, qual a produção disso? A produção de cereja, qual a produção de carne bovina do Brasil no ano de 2020? Então, quando eu falo de produção de alguma coisa, eu estou falando de um volume bruto, um volume total. Quando eu falo de produtividade, pessoal, aí eu falo de eficiência. Eu falo, pessoal, de resultado, se foi pouco eficiente, se foi muito eficiente. Geralmente a gente utiliza produtividade por área ou por tempo também. Então vamos lá. Qual a produtividade da fazenda? Então calma lá. Produtividade, quantas toneladas por hectare ela colheu? Então eu falo de produtividade de arroz no Japão. Os caras têm uma produtividade altíssima, agricultura de jardinagem, mão de obra intensiva utilizada. É maior do que a produtividade brasileira. Só que a produção do Brasil é muito maior do que a do Japão. Por quê? Porque o Brasil tem uma área gigantesca, imensa, muito maior, infinitamente maior do que a do Japão. Então, no resultado final, nossa produção é maior, só que eles utilizam técnicas de cultivo mais intensivas. Então, a produtividade deles é maior. Só que, vamos lá, para e pensa. Rapidamente, produção, tá, pessoal? Produtividade. Beleza? O Japão, só um exemplo didático, tá? 5 toneladas de arroz por hectare. Ó, olha opa, anotei errado, é aqui, é produtividade. Desculpa. Vamos corrigir aqui. Vamos pôr aqui, ó. Japão, Brasil. Produtividade do Japão. Tá, pessoal? Vamos aqui, ó. 5 toneladas de arroz por hectare. Do Brasil, 3 toneladas de arroz por hectare. A produtividade do Japão é maior. São mais eficientes. Eles colhem na mesma área, o hectare, que é uma área de 10 mil metros quadrados, né, pessoal? 5 toneladas de arroz. Nós colhemos 3. Então, eles são mais efetivos. Mas qual é a área disponível do Japão? Uma área extremamente reduzida, extremamente limitada. Então, a produção japonesa, com certeza, vai ser muito menor. Vamos só dar um exemplo aqui didático, tá, pessoal? Ao final de tudo isso aqui, o Japão tem lá 1 milhão de toneladas de arroz produzido. 1 milhão de toneladas de arroz. Já o Brasil produz 3 toneladas por hectare. Ele é menos eficiente. Só que o Brasil chega lá na produção final do Brasil, só um exemplo também, tá, pessoal? 50 milhões de toneladas de arroz. Olha a diferença. Então, na produção, a produção brasileira é muito maior, mas a produtividade japonesa é maior. Tá bom, pessoal? Então, isso é aí uma atenção que a gente tem que ter quando a gente fala de espaço agrário. Produção e produtividade. Beleza? Um outro conceito que a gente já acabou de trabalhar, pessoal, só vou rabiscar aqui.
tá? Extremamente importante é a gente ter essa noção aqui, ó, do que é agrícola, tá? Versus o agrário. O agrário podendo ser entendido também como campo. Tá, pessoal? Extremamente importante esses dois conceitos aqui para todos nós, tá bom, pessoal? Agrário e agrícola, beleza? Produção e produtividade, tá aqui. E agora, conceito fundamental para a gente, pessoal, são os sistemas agrícolas. Intensivo e o extensivo, tá? Que acabei de explicar também para vocês. Esses conceitos aqui a gente não pode perder em hipótese alguma. Tá bom, pessoal? Beleza? Sistemas agrícolas intensivo e extensivo. Tá aqui. Aí, pessoal, a gente vai bater aqui, praticamente aqui no nosso primeiro ponto, tá? Que são os sistemas agrícolas aqui, ó. Aí a gente vai abrir aqui um novo tópico, sistemas agrícolas. E aí eles podem ser intensivo e extensivos, tá bom? Deixa eu sublinhar de vermelho aqui para destacar os tópicos. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, os sistemas agrícolas são determinados pela intensidade do que se emprega. Capital, tecnologia, mão de obra qualificada e se obtém resultado. É isso que vai determinar se os sistemas agrícolas são intensivos, tá, pessoal? Ou se eles são extensivos. E aí tem um detalhe aqui extremamente importante. Os sistemas agrícolas intensivos, eles são obviamente mais modernos, mais tecnológicos. Eles estão concentrados no centro-sul do Brasil. É importante a gente ter essa noção. Onde também está concentrado o quê? As maiores cidades, o parque industrial, onde também está concentrado o capital, a riqueza. Aí a gente volta em todo o processo que a gente estudou ao longo do curso. Pessoal, do café, da industrialização, a concentração de riqueza. E obviamente que isso vai determinar os sistemas agrícolas. A parte ambiental determina também áreas com água disponível, clima, né, pessoal, com períodos bem marcados, ajuda. O relevo aplainado ajuda. Tudo isso ajuda. Mas o que vai mais determinar um sistema ou outro é a questão econômica. Tá, pessoal? O emprego de capital e de tecnologia nesse sistema. Então, os sistemas intensivos, eles estão muito presentes, pessoal, na agricultura moderna. Tá? Agricultura moderna, tá, pessoal? Que também é chamada de agricultura empresarial. Tá, pessoal? São empresas, né? Empresas agrícolas. Contrata mão de obra, tem setor administrativo. Isso é uma empresa agrícola, né, pessoal? Não é aquela pequena propriedade familiar, onde a família trabalha ali de um caráter, né? Exclusivo, informal, sem a devida qualificação muitas vezes. Pode ser qualificado, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Ou também conhecida como agricultura patronal. Cuidado com esse termo, tá, pessoal? Ele está presente no livro de vocês, aparece em alguns momentos a agricultura patronal, e muitas vezes quando aparece numa prova, o estudante fica ali meio vendido. Pô, patronal, o que é isso? Sim, é agricultura patronal, empresarial, né, pessoal? Patronal. Tranquilo, pessoal? Então, os sistemas agrícolas são voltados para essa área. No Brasil, extremamente importante a gente ficar antenados para isso. Essa agricultura ela está muito presente no centro-sul do Brasil. Não quer dizer que ela não esteja presente em outras regiões. Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, tá, pessoal? Muito, a agricultura intensiva, uma agricultura moderna, uma agricultura mecanizada, o oeste da Bahia, o sul do Maranhão, do Piauí, então, óbvio que está presente em outras regiões. Mas de uma forma geral, como característica do espaço agrário, centro-sul do Brasil. Tá bom? E aí, quando a gente fala centro-sul do Brasil, obviamente, a gente tem que ter essa percepção, que depois a gente vai falar, né, da expansão das fronteiras agrícolas, beleza? Tranquilo isso aqui, pessoal? Já os sistemas extensivos, tá, pessoal? Os sistemas extensivos, gente, ele está muito presente na agricultura familiar, né? Agricultura familiar. Professor, mas a agricultura familiar não pode ter sistema intensivo? Não, não somente pode, como tem.
Depende da região, depende da condição econômica, depende da aplicação, uma série de fatores. É óbvio que a gente tem agricultura familiar intensiva, tá, pessoal, moderna, ocupa ali a força de trabalho de uma família, mas contrata uma mão de obra, né, para ajudar, a própria família se qualifica, é um filho que se torna um técnico agrícola, é um filho que se torna, né, um engenheiro agrônomo e abre mão, de repente, de outras empresas e vai trabalhar na própria propriedade ali da família, vai desenvolver justamente sistemas mais intensivos, mais produtivos. Então pode ter, tá, pessoal? Assim também como a gente pode ter uma agricultura em grandes propriedades sendo extensiva. Então isso aqui não é determinante, isso aqui é aquilo que mais caracteriza, tá bom? Então a agricultura familiar está aqui, pessoal. A agricultura de subsistência, né, pessoal? Ó, a agricultura de subsistência. Tá? Agricultura de subsistência seria o oposto da agricultura comercial, tá, pessoal? Agricultura moderna, que tá aqui, ó. Agricultura moderna comercial, beleza? A agricultura de subsistência é como se fosse a outra ponta dela. Enquanto uma tem emprego de técnicas modernas, sistema intensivo, mão de obra qualificada, grande volume de capital, o objetivo é exportar, o objetivo é abastecer a indústria, a agricultura de subsistência está na outra ponta. Técnicas mais rudimentares, o emprego da própria mão de obra da família, tá, pessoal? A produção é menor e o objetivo é tirar a subsistência daquela família. Ela vai gerar ali um pequeno excedente que vai vender na feira local, vai vender ali, né, pessoal, no comércio local de um pequeno município, de uma determinada região. Tá bom? Então a gente tem que fazer aqui o contraponto. Uma outra forma, pessoal, onde nós temos aqui essa agricultura, esse sistema extensivo, é na chamada agricultura itinerante. Deixa eu tirar essa letra maiúscula aqui para não confundir. Agricultura itinerante. Tá? O que é essa agricultura itinerante, professor? Ela é um tipo, assim como a de subsistência, também de agricultura familiar, tá, pessoal? É aquela agricultura na pequena propriedade ou em terra de outro, né, por meio da parceria, que depois a gente fala dessas relações de trabalho, onde a família cultiva uma pequena área, coloca o fogo, que é a técnica da coivara, né, pessoal? Queimar aquela vegetação que foi derrubada para introduzir o cultivo. E posteriormente, depois de 2, 3 anos de cultivo, esse solo perde fertilidade pela técnica rudimentar inadequada, e aí a família abandona aquela área e vai cultivar em outra pequena área, ou dentro da própria propriedade, ou em outra propriedade com outra parceria, tá? Pessoal, isso é agricultura itinerante. Então você vai, né, rodando, que era a agricultura desenvolvida, feita pelos povos originários, pelos indígenas, quando o colonizador chega aqui. O índio derrubava uma parte da floresta, colocava fogo para limpar tudo aquilo e desenvolver o seu cultivo. A terra perde fertilidade, ele só não entendia o porquê que ela perdia fertilidade, abandonava aquela área e ia para outra área, e depois sucessivamente, até que aquela primeira área se recuperasse. Tá, pessoal? Só que essa agricultura feita em pequena escala é uma coisa, o problema é quando você passa a fazer ela em larga escala. Aí o impacto ambiental, que daí a gente tem que ter atenção, tá? A FOG de vocês cobre impacto ambiental. Tá? E aí, professor, por que gera um impacto ambiental? Pelo simples motivo, pessoal, já muita atenção nisso aqui, hein? Você tem uma área florestada, uma área de vegetação, não necessariamente floresta, pode ser um campo, pode ser um cerrado, né, uma savana, e aí você desmata aquilo para introduzir uma área de cultivo. O que você faz? Tira a madeira que aproveita para fazer um rancho, para fazer uma cerca, aquela coisa toda. Mas os galhos, as folhas que ficaram ali, vem o cidadão e toca fogo nisso aqui. Para que ele bota fogo? Para limpar, pô. Imagina, como é que ele vai limpar esse negócio aqui? Aí tá lá, aquele fogaréu desgramado. Acabou o fogo, o que ficou no solo? Cinza. O que é a cinza? É a matéria orgânica que foi carbonizada e que volta ali para o solo. O que tem nessa matéria orgânica carbonizada? Os nutrientes que naturalmente voltariam para o solo pela decomposição da matéria orgânica. Fungos e bactérias pegariam as folhas, os galhos, os frutos, as fezes, e isso voltaria lentamente como nutrientes para o solo. Quando você coloca fogo, o que você faz? Você acelera esse processo. Você queima
essa matéria orgânica, e ela vai voltar como minerais para o solo. O cálcio, o fósforo, o magnésio, vai estar tudo ali, vai voltar para o solo. Só que durante a queimada, o vento, a fumaça, vai levar parte dele já embora. Aquela fumaça é nutriente indo embora, pô. E depois vai ficar essa cinza, quando bater uma chuva, sem a vegetação, o solo vai encharcar, obviamente que vai remineralizar o solo, por isso que o primeiro ano da produção é alta, porque o solo está muito mineralizado, né, pessoal? Então vai dar bom, a colheita vai ser boa, só que o vento levou uma parte. As chuvas depois levaram outra parte. E aí, o que é que você plantou? Não vai ter a mesma quantidade de matéria orgânica. Então não vai ter recomposição dessa matéria orgânica. No primeiro ano a produção é muito boa, no segundo ano a produção cai, no terceiro ano ela cai muito. No quarto ano ela abandona porque a terra não está mais sendo suficiente para sustentar aquele cultivo. O que que o agricultor acredita? Que é um processo natural que o solo perdeu fertilidade, aí ele vai para outro. Ele vê a fertilidade no solo, mas ele não consegue ver o que está provocando a fertilização no primeiro ano, que foi a queimada, e o que está perdendo. Tá, pessoal? Isso que é a técnica da coivara, tá, pessoal? É que determina essa característica aqui da agricultura itinerante. Beleza, pessoal? Extremamente importante isso aqui, tá bom? Beleza? Já é um dos nossos impactos aí associados. E aí qual é o outro grande problema aqui? Quando ele abandona essa terra vai ficar exposta, né, pela falta da cobertura vegetal, e aí você vai ter o quê? Processos erosivos, pô. Vai chover, a chuva vai desagregar as partículas do solo. Quando o solo encharcar, que a água escorrer, essa água vai levar o solo embora. E, obviamente, vai levar geralmente para dentro de um curso d'água aqui próximo. Tá, pessoal? Aí vai lá para aquele processo que a gente já comentou do assoreamento, né? Vai gerar assoreamento de um curso d'água ali próximo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Opa! Maravilha, bom dia para quem chegou. Pessoal, a maior parte do alimento que chega para a gente é agricultura familiar, tá bom? Alimento, batata, feijão, tá, pessoal? Frutas, isso é agricultura familiar. Legumes, tá, pessoal? Verdura, o que chega na nossa mesa, cerca de 60%, 70% vem da agricultura familiar. Até mesmo porque a agricultura moderna comercial, ela traz o alimento até a mesa? Traz, pô. É óbvio que traz. Chega o arroz, que parte dele é praticado por uma agricultura comercial. Chega a carne de ave, que a maior parte é praticado por agricultura comercial, sistema intensivos. Tá, pessoal? Beleza? Mas óbvio que essa agricultura, ela gera muito mais exportação, o que não tira a sua importância. Ela é importante para gerar, né, equilíbrio da balança comercial brasileira, para gerar divisas para o país. Tá bom? E uma parte também significativa é utilizado como matéria-prima para a indústria. É a soja, por exemplo, que tanta gente exporta, mas também vai para a indústria, para virar óleo, para virar margarina, para virar o chocolate, né, pessoal, em pó. Quer dizer, tudo isso aí é agroindústria, e tudo isso você precisa de um grande volume para abastecer. Tranquilo? Beleza? Professor, tem cultivo que é específico de sistemas? Temos. A soja, por exemplo, a agricultura familiar não tem como cultivar soja. A soja é só agricultura comercial, moderna, patronal, intensivos. Agora, tem gêneros agrícolas que são cultivados pelas duas. As frutas, por exemplo, a agricultura familiar cultiva, mas a propriedade também agrícola moderna cultiva para produção de suco, para exportação, né, pessoal? Beleza? O café, ele é cultivado pela agricultura familiar, mas ele é principalmente cultivado pela comercial, assim como o arroz, tá, pessoal? Beleza? Agora, tem gêneros agrícolas que não faz muito sentido, tá, pessoal? Girassol, oleaginosas, de uma forma quase que geral. Agricultura comercial, você precisa de um grande volume e aquilo não dá subsistência para uma família, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente acaba caindo em outra questão. Essa agricultura e sistemas intensivos, eles são sistemas de monocultura, altamente especializado. A propriedade se especializa e se dedica ao cultivo de um gênero, à criação de um tipo de rebanho. Ela é monocultura, tá, pessoal? Fazenda de soja.
Mas só soja, professor? Naquele momento, sim. Entre uma safra e outra, aí planta o milho, planta o sorgo, planta o milito, planta outros gêneros, até como forma de proteger o solo. Eu não posso deixar o solo exposto ao sol e sua ação bactericida, à chuva e sua ação erosiva entre uma safra e outra. Então, obviamente que a fazenda que planta soja, depois que sair a soja, aí ela planta o milho, aí é só o milho. Saiu o milho, aí ela volta com a soja. Saiu a soja, ela mete lá o cultivo de sorgo. Obviamente, é utilizar a terra ao máximo. É uma empresa, é agricultura just in time. É tempo todo produzindo, mas um gênero por vez. Já a agricultura familiar, os sistemas mais extensivos, ele tem um caráter mais policultor. Por quê? Porque a família também vai tirar o seu sustento. Então não dá para ficar cultivando só uma coisa. Vai criar vaca, vai produzir o leite, vai vender o queijo, vai vender um pouco do leite, mas a família também vai utilizar aquele leite. E aí não pode ser só o leite. Vai plantar ali uma fruta também, vai plantar ali, né, pessoal, um feijão, vai plantar ali também uma batata, uma abóbora. Beleza, pessoal? O livro de vocês não usa esse termo, mas é o que um geógrafo importante, famoso, Manuel Corrêa de Andrade, economista, também cita. Cultura de pobre e cultura de rico. Né? Cultura no sentido do cultivar, aquilo que está sendo cultivado, tá bom, pessoal? Então, agricultura intensiva, monocultura. A extensiva, tá, pessoal? Policultura, beleza? E a coivara é isso aqui, é ela que caracteriza a agricultura itinerante, beleza, pessoal? Então, gente, já que teve aqui, chegou a pergunta boa, vamos usar a pergunta. A agricultura de forma geral, pessoal, né? Atividade agrícola, e aí não somente agricultura, vamos falar de agropecuária. A agropecuária, que é a junção das duas, né, da agricultura e da pecuária, pessoal, ela tem 3 objetivos básicos. São esses 3 aqui, ó. Produzir alimento, exportar e gerar divisas, riqueza, e abastecer a indústria com matéria-prima, a agroindústria, ó, matéria-prima. Então vamos lá. Produção de alimento, pessoal. A produção de alimento está muito mais a cargo da agricultura familiar. A agricultura familiar pode exportar? Pode, pô. Tem propriedade familiar que exporta. Tem propriedade familiar que produz, pô, queijo. E queijos, pô, exporta, tal, aquela coisa toda. Tem a agricultura familiar, pessoal, que exporta, por exemplo, frutas. A agricultura familiar pode abastecer a indústria com matéria-prima? Pode também, pô. Agora, tem um porém. Para ela fazer isso, é muito difícil. Por que é difícil? Por causa do volume da produção. A terra é pequena, o investimento de capital não é tão alto. Qual é o mecanismo para a agricultura familiar possa alcançar a exportação e o abastecimento da agroindústria com matéria-prima? Cooperativismo. É aí que entra, pessoal, a importância do cooperativismo. Quem conhece aí a região sul do Brasil, o cooperativismo é muito forte, pô. Então os pequenos produtores se juntam em cooperativa. Se uma família produz pouco, aí na cooperativa, todas aquelas famílias juntas, elas conseguem abastecer uma indústria com leite, consegue abastecer uma indústria com couro, consegue exportar um produto, consegue abastecer uma indústria com frutas para a produção do suco, consegue abastecer, né, pessoal, ali uma indústria para o abatimento de aves. Então, o cooperativismo é o caminho para que a agricultura familiar chegue aqui, tá, pessoal? Mas de uma forma mais ampla, pessoal, quem produz exportação e matéria-prima, aí é a agricultura patronal. Tá? E isso também não quer dizer que ela não produz alimento. Obviamente que chega o alimento, tá bom, pessoal? Beleza? Mas é essa organização aí, mais ou menos, que a gente tem. Apareceu aqui, pessoal, que eu escrevi? Apareceu, tá ali, tá na tela. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, vamos seguindo, né? Extremamente importante, tá, pessoal? Nesse sentido, pessoal, vocês vão ter esses conteúdos aí, ó, para além da página 647 que eu marquei, vocês vão ver aí, ó, a página 648, 649 vai falar de agricultura de jardinagem, tá, pessoal? A agricultura de jardinagem, pessoal, ela tem
um caráter muito interessante, tá? É uma agricultura que ela não é praticada no Brasil, então eu não vou me preocupar muito com ela não, tá? Ela é muito forte no Sudeste Asiático, Vietnã, China, tá, pessoal? Na Coreia, o Japão também pratica, tá bom? Que é uma agricultura, tá, pessoal, com caráter familiar, porém ela é intensiva. A mão de obra intensamente empregada, técnicas agrícolas muito, tá, pessoal, testadas, né? São técnicas milenares, principalmente no cultivo ali do arroz, da risicultura, né? Que é a cultura do arroz. Então, assim, cuidado com a agricultura de jardinagem, só dá uma passadinha rápida, mas na nossa realidade ela não aparece muito não, tá bom, pessoal? E, gente, quando eu falei para vocês aqui sobre a coivária, que muitas vezes, né, ela principalmente é ali uma agricultura de subsistência, para a subsistência de uma família, ela, na maioria das vezes, pessoal, ela acontece, né, a partir de uma relação de uso da terra de outro. Porque essa família, ela não é a proprietária da terra na maioria das vezes. Tranquilo, pessoal? O que acontece? É aquele tipo de relação que a gente chama de parceria, né, pessoal? É a parceria, que pode ser na meia, né? Pode ser na terça parte, é o meeiro, é o terceiro, que é aquele indivíduo que ele não tem a terra, mas ele é agricultor. Ele não sabe fazer outra coisa, ele sabe cultivar a terra. Tá? A família dele cultiva a terra, mas ele não tem a terra. Então ele pega um pedaço da terra da propriedade de alguém por empréstimo e ele paga. E ele paga como, pessoal? Com uma parte da produção que ele obtém. Então o cara vai lá, faz a roça dele, toca fogo para plantar mandioca. Mas a terra não é dele, a terra é muitas vezes de um fazendeiro ali da região, conhecido, né? Ou que tem uma relação familiar, aquela coisa toda. Ou até mesmo que esse agricultor trabalha nessa fazenda para esse proprietário da terra. Aí ele separa ali uma partezinha, obviamente com autorização, tudo combinado, ele cultiva. E aí muitas vezes metade da produção dele, ele entrega para o proprietário como forma de pagamento. Isso é uma parceria. Isso é um meeiro, o meio. A metade da produção ele entregou como forma de pagamento. Tranquilo, pessoal? Beleza? E, geralmente é dessa forma que acontece. E o livro aborda essa questão da parceria, então é importante a gente lembrar, tá bom, pessoal? E essa parceria, na maioria das vezes, ocorre na meia parte, tá? E também, pessoal, obviamente que essa agricultura pode acontecer por meio do arrendamento. O arrendamento da terra é uma relação diferente. Você usa a terra do outro, mas mediante pagamento. Aí, pessoal, é uma espécie de um aluguel. Vou arrendar a terra para desenvolver a minha cultura. Vou arrendar a terra durante determinado período. Isso pode ser negociado, tá, pessoal? De uma forma mais simples e informal, período curto, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende do tipo de cultivo. Ou, na maioria das vezes, o arrendamento é documentado em cartório, porque muitas vezes é um período de tempo muito maior, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? A pessoa tem lá uma terra, não usa a terra toda, ou herdou uma terra, não tem essa coisa de produzir, ela pega e resolve arrendar a terra para um outro produtor que está em expansão. Tá? E esse produtor pode ser um pequeno, pode ser um médio, pode ser um grande produtor. Beleza, pessoal? Então, o arrendamento aí é outra figura importante, tá? Em alguns casos, essa agricultura itinerante ou essa agricultura de subsistência, pessoal, a agricultura familiar, ela é feita na relação de posse da terra, né? Que é quando o agricultor não tem a terra e ele ocupa uma terra. Geralmente o quê? Terras devolutas. Terras que pertencem ao Estado. Por algum motivo, essas terras voltaram a pertencer ao Estado, pessoal, elas não estão ali, né, sendo ocupadas e o sistema de monitoramento não é tão eficiente. A família vai para essa terra, constrói um abrigo, fica na terra, cultiva a terra. Isso é o regime de posse, né? Ele vai ocupar a terra, tá, pessoal? E possa ser que ao longo do tempo ele obtenha a posse definitiva daquela terra, o direito sobre a terra. Isso pode ocorrer ou por uma política agrícola, como a reforma agrária,
tá, pessoal? Que visa justamente, né, tornar a terra mais produtiva. As terras improdutivas são alvo de reforma agrária, só que tem regra. A terra não pode ser produtiva e também não pode ser alvo de reforma agrária pequenas e médias propriedades. Não tem como você assentar famílias numa pequena propriedade, ela já é pequena. Se você fizer isso, você tira a capacidade produtiva dela, tá bom, pessoal? E ela também, mesmo sendo grande, ela não pode ser produtiva. Pode até ocorrer ali movimento, protesto, invasão, como, né, a gente vê muitas vezes acontecer, mas isso não vai gerar o assentamento das famílias naquela terra. Vai gerar conflito, vai gerar processo na justiça, reintegração de posse, aquela coisa toda. Mas reforma agrária não vai, assentamento não vai. Tá bom, pessoal? Inclusive, cuidado, uma coisa é acampamento, outra coisa é assentamento. Acampamento é quando esses grupos estão ali mobilizados, tentando forçar politicamente o assentamento. O assentamento é quando o processo de reforma agrária já está em andamento. Há uma terra improdutiva, ou uma terra que tem atendido a legislação, tá, pessoal, que é o Estatuto da Terra de 1964, Castelo Branco, quem assinou essa lei, tá, fortalecido, né, pela Constituição de 88, tá, pessoal? Então, há as condicionantes, aí essa terra improdutiva, ou essa terra devoluta, que o Estado não tem como cultivar essa terra, aí essas famílias podem ser assentadas, aí pronto, aí isso é a reforma agrária. Então, o regime de posse da terra, pessoal, ele vai geralmente acontecer dessa forma. Terras devolutas, essas famílias entram e começam a cultivar a terra. Tá bom? E essa terra pode ser alvo de reforma agrária. Ok, sistema legal. Um outro sistema que também atende à legalidade, o Código Civil brasileiro, pessoal, é o uso capião. Essa família pode ficar ali 5, 10, 15 anos e a posse da terra não ser solicitada por ninguém. Se essa família tiver informada, tiver uma ajuda, ela pode entrar na justiça e pedir o direito sobre a terra por uso capião. E aí nós temos vários tipos de uso capião. O livro de vocês não especifica os tipos, não vamos entrar aqui para a gente não perder tempo, tá bom, pessoal? Beleza? Aí o uso capião também cabe nesse sentido. Porém, também tem regra para o uso capião. A terra não pode ter sido solicitada pelo proprietário, porque senão, né, quer dizer, cessa o uso capião, e também não pode haver o uso da violência. Se o cara insistir em se manter na terra mediante o uso de violência, aí não cabe também o uso capião, tá, pessoal? Tem que ser um uso pacífico e produtivo da terra. E também não adianta ele ficar dentro da terra sem produzir, tem que produzir nessa terra. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, esses regimes, eles estão muito presentes na agricultura, né, pessoal? É itinerante, na agricultura extensiva, tá bom, pessoal? E sistemas extensivos. Então, aqui, ó, que nós colocamos aqui. Beleza? A agricultura de jardinagem eu não vou colocar, tá, pessoal? Porque ela é um caso aí um pouco à parte. A gente fecha isso aqui e a gente destaca que esses sistemas aqui são praticamente sistemas policultores. Tá bom? São outros dois conceitos importantes, mas que não precisa escrever, né? Monocultura, mono um, poli vários, uma cultura, várias culturas, fica claro qual é o objetivo, tá, pessoal? Ó, beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos. Professor, e essa produção de hortifrutigranjeiros, hortaliças, ovos, tal? Pessoal, na maioria são sistemas extensivos, mas tem sistemas intensivos? Tem. E essas áreas são chamados, atenção para isso, que o livro de vocês também aborda isso, pessoal, são chamados cinturões verdes. Vou apagar isso aqui. Vou até anotar isso aqui, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Vou colocar como um tópico aqui, ó. Cinturões verdes e as bacias leiteiras. Vamos entender o que é isso aqui, ó. Cinturões verdes e bacias leiteiras. Bacias leiteiras. São sistemas de produção agrícola, pessoal, daqueles gêneros muito perecíveis, de baixo valor agregado, mas que são primordiais para a alimentação e que se concentram ao redor das áreas intensamente urbanizadas. Então você pega São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília, Goiânia, todas essas cidades, elas têm um cinturão verde. E o que é esse cinturão verde, pessoal? São essas áreas de produção agrícola que ficam próximas ou ao redor das grandes cidades.
Obviamente que aqui é só uma representação, né? Não é contíguo assim, né? Você tá aqui, o cinturão verde, ele pode estar organizado dessa forma assim, ó. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é o cinturão verde de uma metrópole. Aí o que se produz aqui? Hortaliças, frutas, ovos, leite, tá? Aquelas pequenas propriedades que estão aqui também produzindo, né, pessoal? O leite que se organiza em cooperativa, que fornece para as feiras, né? Os pequenos mercados, aquela coisa toda. É o legume, é a fruta, é a verdura que vai chegando aqui. Chega do grande proprietário? Chega, pô. Mas também chega aqui do pequeno. Então, isso aqui é um cinturão verde e uma bacia leiteira. Beleza, pessoal? Extremamente importante para atender aqui também a pergunta que foi feita aqui sobre a produção de alimento, tá? Então, pessoal, na maior parte, o alimento que chega até a nossa mesa, in natura, principalmente, porque obviamente eu não vou contar aqui biscoito recheado, porque daí é tudo agroindústria, isso veio da grande propriedade. Estou falando alimento, tá, pessoal? Legumes, frutas, verduras, né? Isso, grande parte vem da agricultura familiar, tá? Ela é mais importante na produção de alimentos. Já para exportação e matéria-prima, obviamente que a agricultura patronal, a agricultura comercial é mais importante, tá bom? JP. Opa, calma aí que tem pergunta aqui, pessoal. Isso, arrendamento. Ok, Guerra. JP, arrendamento no sul, também por cabeça de gado, pode ser, né? Não tem isso não. Assim como a parceria também. Tá? A parceria pode ser também na pecuária, pessoal. O cidadão tem lá uma cabeça de gado, mas ele não tem a terra, aí ele deixa o gado dele na terra do outro, aí eles combinam. Como vai ser assim? Você vai criar o seu gado na minha terra, ferra, marca o gado, para não todo mundo saber, mas obviamente que mesmo sem ferrar eles sabem o que é de quê. É impressionante isso, quando eu vou para o interior eu vejo isso, né, pessoal? E lá eles vão fazendo o quê? A meia. Nasceu um bezerro, é do dono da terra. O próximo que nascer é do dono do animal. Nasce um outro, do dono da terra. O próximo que nascer é do dono do animal. E aí os dois vão administrando o rebanho, vacina, como é que vai ser. Aí tudo isso é combinado. E isso é parceria, tá, pessoal? Isso é na meia também. Isso é muito comum também, muito interior do Brasil. É o que rola, é a parceria, tá? Na meia, principalmente. Tranquilo? Vamos dar uma avançada, pessoal? Ó, agricultura empresarial, já falamos, página 650, tá, pessoal? Que é a agricultura patronal, cinturões e bacias leiteiras, acabei de falar com vocês. Vamos lá na página, pessoal, 652, gente. 652. Por favor, tá bom? Já deixem aí na 652. O título dela tá aí como Revolução Verde. Tá, pessoal? Revolução Verde. Vamos falar um pouco sobre essa questão aí da Revolução Verde, tranquilo? Mas antes, pessoal, nós vamos fortalecer aqui ainda um pouco isso aqui, tá? Vamos falar aqui, deixa eu apagar isso aqui, as nossas anotações. Deixa eu fazer a anotação aqui, né, pessoal, dos cinturões verdes e bacias leiteiras. Né? São áreas de produção agropecuária próximas aos grandes centros urbanos. Só metrópole não, tá, pessoal? Tá? Cidade média, tem um cinturão verde, tem que ter. Imagina hortaliça. Como é que você transporta hortaliça muito longe? Inviabiliza o valor, né? Porque você é um baixo valor, né? Você vai comprar ali um cheiro verde, um coentro, um negócio, o valor é muito baixo. Se você botar isso num caminhão para transportar para muito longe, inviabiliza o custo. Então, por isso tem que ser produzido perto. E é por isso que os grandes centros urbanos têm seus cinturões verdes, tá bom, pessoal? E suas bacias leiteiras, tá? Extremamente importante. Pessoal, tem mais um tópico aqui para a gente tratar, pessoal, que é o seguinte, olha só. Quando a gente fala de monocultura, a gente tem que ter muita atenção, pessoal, para essa questão aqui, ó.
é um termo muito comum que aparece, então eu vou colocar como observação, que é a plantation. Tá, pessoal? E nós temos a figura da plantation. O que é a plantation? É a grande propriedade agrícola monocultura para exportação. Isso é uma plantation. Tá, pessoal? Nós temos duas figuras de plantation. A plantation colonial e a plantation moderna. A plantation colonial, pessoal, era aquela lá do Brasil colônia, da cana-de-açúcar. Tá? Grande propriedade agrícola, monocultura de exportação. Tá? Com mão de obra escrava. Então, o grande diferencial da plantation, pessoal, era a questão da utilização da mão de obra. E a plantation, ela tem uma marca, pessoal, que é as técnicas agrícolas rudimentares. Então, era aquela propriedade que utilizava mão de obra escrava, mas que mantinha técnicas agrícolas rudimentares. O corte à mão, o transporte no ombro ou o transporte no lombo de animal. Lógico, professor, era lá do passado, do Brasil colônia. Essa plantation chegou até os nossos dias? Sim. Hoje nós temos o quê? A plantation moderna ou plantation comercial. Qual é a grande diferença? A mão de obra escrava, que por lei é proibido desde a segunda metade do século XIX, mas que é muito comum o trabalho análogo à escravidão, a exploração do trabalho do indivíduo, com péssimas condições de trabalho, com baixíssimos salários, com endividamento desse cidadão que nunca recebe o seu salário, aí vira trabalho análogo à escravidão, é crime. Tá, pessoal? Tem muita atenção com isso. E qual é a grande diferença, então? É que lá era oficial o uso do trabalho escravo. Hoje não mais. Tá? Mas hoje, essa plantation comercial, ela continua com as mesmas outras características. Grande propriedade. Então, ó, vamos lá. A plantation. Grandes propriedades. Monocultura. Importantíssimo isso aqui. Exportação e matéria-prima para a indústria. Que ela é monocultura, então obviamente não pode ser para subsistência. E técnicas rudimentares. Vamos para um exemplo disso? Cana de açúcar no Nordeste do Brasil. É um exemplo de uma plantation comercial ou plantation moderna. Mas cuidado, posso chamar de plantation moderna, mas as técnicas são rudimentares. Professor, quem é o maior produtor de açúcar, de cana-de-açúcar no Brasil? São Paulo. Só que em São Paulo, ela é agricultura comercial moderna. Mecanizada, mão de obra qualificada, técnicas modernas, o plantio é feito com máquina, a colheita é feita com máquina. No Nordeste do Brasil, que é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar, tá? Como que ela é feita? Ainda se queima, alguns estados já proibiram, em outros ainda se queima. O corte da cana é manual, é com facão. É aí que está a diferença. As duas, grandes propriedades, monocultoras, voltada para exportação ou produção de matéria-prima. Porém, técnicas agrícolas rudimentares. Então, a cana-de-açúcar em São Paulo eu não posso chamar de plantation. Mas o cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste ainda ocorre pela plantation. Então, plantation é isso, tá, pessoal? É uma forma de agricultura. Professor, ela então é intensiva ou extensiva? Extensiva, por conta disso aqui, ó. Tá, pessoal? Beleza? Professor, mas e o rendimento dela? O rendimento é intensivo. Por isso que muitas vezes a gente gosta de falar de sistemas agrícolas separando um pouco essa questão do rendimento quanto às técnicas utilizadas.
Tá, pessoal? Mas de uma forma geral, a plantation eu posso classificar como sistema agrícola extensivo, tá bom? Extremamente importante isso aqui também, tá bom, pessoal? Vamos lá no livro, marcar aí algumas coisinhas? Não, já foi, já marcamos. Ok, monocultura, já falei. Opa, tem um tópico aqui, Revolução Verde. Né, pessoal? Eu ia esquecendo um pouco de falar aqui de Revolução Verde, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, pessoal. Vou abrir aqui e eu vou colocar aqui, ó, revoluções. Revoluções. O livro de vocês não fala, pessoal, mas eu vou só dar uma pincelada rapidamente aqui para a gente. Nós temos 3 grandes revoluções na questão agrícola e agrária. A primeira grande revolução é lá no Neolítico. O homem primitivo, quando ele domina o fogo, aí a gente tem uma primeira revolução, que a gente chama de revolução agrícola. Então, ó, revolução agrícola. Ela foi marcada no Neolítico. O homem primitivo. O que marcou dela? O que marcou? O domínio do fogo. Com o fogo, o homem passa a domesticar plantas. E aí a gente tem uma revolução. Porque esse homem ele deixa de ser um nômade coletor e ele passa a ser o agricultor, ele passa a cultivar as plantas. Então a primeira grande revolução, mas só um... Posteriormente, nós vamos ter a revolução agrária. Olha a diferença, pessoal. Quando que isso vai acontecer? A partir do século XVIII, Revolução Industrial. Ó, século XVIII, Revolução Industrial. O que marca essa revolução? A chegada da máquina no campo. Só que agora, repara, não é uma revolução agrícola 2.0, é uma revolução agrária. E por quê? Porque a máquina vai mudar as relações de trabalho para além do agrícola, da área de cultivo. As relações trabalhistas vão mudar. A exploração da mão de obra vai mudar. A produção e a produtividade vão mudar de forma radical. Então, por isso que a primeira eu chamo de revolução agrícola. Ali é uma revolução a nível de cultivo. Aqui é uma revolução a nível de sociedade. Por isso que eu chamo de revolução agrícola, revolução agrária. A terceira grande revolução no campo, que essa vocês têm que saber, porque está aí no livro de vocês, pessoal. Revolução Verde. Eita bagaceira. Se eu sou o elaborador, eu meti uma questão de Revolução Verde, hein? Vou até dar um destaque aqui para ela. Pessoal, nos Estados Unidos e na Europa, aí eu vou pôr aqui, ó, Estados Unidos e Europa, a partir da década de 1950, ela vai acontecer. E por que ela vai acontecer, essa chamada Revolução Verde, pessoal? Gente, é o pós-Segunda Guerra. Tecnologia foi desenvolvida de forma absurda. A indústria química deu um salto. As décadas seguintes vai ter um processo explosivo de crescimento populacional, natural, sobrevivência, recuperar, né, o contingente de seres humanos perdidos no maior conflito armado da nossa história. O que fazer com tudo isso? Tem que aumentar a produção de alimentos, mas como? Pessoal, Estados Unidos e Europa, as grandes empresas, os laboratórios, toda aquela tecnologia química desenvolvida, empregar no campo. Veneno. Mecanizar mais o campo. Trator. Tornar o campo mais eficiente. Genética. Sementes selecionadas. Isso é que vai promover a Revolução Verde. Por isso que a partir da década de 50, que é como o rescaldo ali da Segunda Guerra Mundial, tanto em questões demográficas, mas em questões também tecnológicas. Tá, pessoal? A indústria química, o que ela desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial é um negócio assustador. Então agora tem que mover, pô, mas não tem mais a guerra. Não, então vamos jogar isso no campo, na vida das pessoas, pô.
né, pessoal? Então é isso que vai promover a Revolução Verde, tá? Então, ó, ela vai ser desenvolvida aqui nesse período por qual grande argumento, pessoal? Aumentar a produção de alimentos. Tranquilo? Combate à fome vai ser a bandeira. Só que por trás a gente sabe que o interesse não era combater a fome. É uma... Ah, não, combater a fome, pá, é bonito, é legal, tal, aquela coisa toda. Mas o interesse real não era o combate à fome. O interesse real era interesse econômico. Mover a indústria, principalmente a indústria química. Como que essa revolução vai se materializar? Tratores. É a partir daqui que o número de tratores no campo explode. Pessoal, Europa, França, Espanha, Inglaterra, a produção agrícola, mais de 90% das propriedades usam trator. Esse negócio de você chegar numa propriedade agrícola, mesmo familiar, e ter enxada, cavador, gente, isso é América Latina, isso é continente africano, isso é uma parte da Ásia. Europa e Estados Unidos, isso não existe. Mais de 90% das propriedades são mecanizadas. Não importa se elas são grandes ou pequenas, mecanizadas. No Brasil, pessoal, esse índice está girando na casa de 15%. E aonde que isso está? No Centro-Sul. Interior do Nordeste do Brasil, interior norte do Brasil, tá, pessoal? Interior do Centro-Oeste do Brasil, de agricultura familiar, não tem trator não, pessoal. É enxada, é cavador, tranquilo? Cerca de 15% das propriedades no Brasil são mecanizadas. O problema é, pô, professor, mas tem trator demais. Pois é. O problema é que a propriedade que é mecanizada, ela é muito grande e ela é muito mecanizada. Então essa tem 10, 20, 30 tratores, é colheitadeira, é implemento, é tudo. Mas a maior parte das propriedades do Brasil não são mecanizadas, tá, pessoal? Então, ó, são os tratores. Mas são o que também? Os agrotóxicos. Defensivos agrícolas, ó, pessoal, vou pôr defensivos entre aspas, tá? Defensivos agrícolas. É veneno, pessoal, agrotóxico, pô. Tá bom? É o bactericida, é o fungicida, é o herbicida, é o vermicida, é o inseticida, é o carrapaticida, é o fungicida, putz, é veneno para tudo. Tá, pessoal? Aqui, a grande revolução química aqui, pessoal, foi o herbicida, pô. Depois o herbicida específico, que mata o tipo de planta específico, tá? Aqui, pessoal, foi a fertilização química do solo. Não mais a fertilização orgânica, como tinha até então, né? Agora é fertilização química. O solo não é fértil, não tem problema, fertiliza. Então, por isso que isso gerou uma revolução e ela é chamada de Revolução Verde, tá? Defensivos agrícolas, vou colocar aqui, ó, agrotóxicos. Agrotóxicos. Tá, pessoal? Que, aliás, a Europa é extremamente restritiva, tá? Eles já descobriram há muito tempo que esse troço faz mal demais para a saúde, mata as pessoas, é altamente cancerígeno, né? E o resto do mundo, obviamente, continua produzindo porque alguém tem que produzir para eles consumirem e para o mundo todo consumir. Mas a União Europeia é extremamente restritiva com isso, tá, pessoal? Gente, isso aqui a gente está falando de adubos químicos, tá? Então, ó, adubos químicos. Eu estou falando aqui de Revolução Verde, pessoal, sementes selecionadas. Sementes selecionadas. E mais para frente vai aparecer até os OGMs, os organismos geneticamente modificados, né, pessoal? Vou colocar aqui, ó, OGMs. Vou encerrar ali porque o quadro acabou, deixa eu sair da frente, né, pessoal? Porque senão ninguém registra. Deixa eu apagar aqui que nós estamos avançando, hein? Tá bom, tá. Deixa eu ver se não tem pergunta. Opa!
Arrendamento, ok. Lá em Alegrete tem uma área grande do quartel arrendada, beleza, Leite. É isso mesmo, arrendamento é muito normal, tá? Beleza. Bom dia, Sidney. Então vamos seguindo, pessoal. Maravilha, hein? Vamos que vamos. Tá? Pessoal, então a Revolução Verde é esse momento, tá aqui, ó. O que é, quando, objetivo, tá, pessoal? Interesses econômicos, obviamente, das grandes potências, mover suas indústrias químicas, e o que caracteriza essa Revolução Verde, tá? Obviamente, pessoal, que houve um salto absurdo de produção e de produtividade. Produção e produtividade, Revolução Verde, lá para cima. O problema hoje são as consequências disso. E quais consequências? Somente relacionadas à questão dos produtos químicos, da saúde humana? Não. Mas da expulsão do homem do campo do campo. O que a gente está vendo aqui com a Revolução Verde, pessoal? O homem do campo perdendo capacidade de se manter no campo. É por isso que esse momento combina com o quê? Com o êxodo rural. Com a industrialização do país. Então, olha, o Brasil está se industrializando. Ó, a gente falando de indústria de novo. O Brasil se industrializando numa ponta e a Revolução Verde acontecendo na outra. Os tratores chegando no campo, os fertilizantes químicos chegando no campo. E tudo isso o quê? Reduzindo a necessidade de mão de obra. E essas pessoas todas se deslocando para a cidade. E a cidade também atraindo pela geração de empregos. É por isso que nesse momento a gente vai dar aquele salto de urbanização. E não somente o Brasil. Países como o Brasil, Argentina, México, África do Sul, a Índia. Pessoal, é isso. Aí a gente vai construindo um pensamento. Calma lá, professor. Não era só a indústria, então. No campo também algo estava acontecendo. Sim, a chamada Revolução Verde. E o pior lado. Muitos desses produtores, a gente pode pensar, pô, mas aí era aquele produtor, aquele agricultor que não tinha terra. Não. O problema disso aqui é que muitos desses produtores estavam perdendo suas terras. E por que eles estavam perdendo as suas terras? Pela incapacidade de se manter, obviamente, numa área que estava passando por esse processo sem que ele passasse também. Só que para fazer isso, injeção de capital. Semente selecionada é diferente, é mais caro. Tu tem que comprar e tem que comprar todo ano. Fertilização química é mais cara e tu tem que comprar todo ano. Então, a Revolução Verde, ela criou o quê? Uma relação de dependência. Então, vamos lá. Hoje, o agricultor que planta soja, a semente do que ele planta é estéril. Não adianta ele separar uma parte da semente de soja, ensacar, para ele plantar no ano seguinte. Ela até nasce, se ele plantar, mas ela não germina, ela não dá fruto. Ou seja, ele vai plantar e não vai ter nada. Então, o que ele tem que fazer? Todo ano ele tem que ir lá e tem que comprar semente. Colheu, compra semente de novo. Colheu, compra semente de novo. Colheu, compra semente de novo. Mas é só comprar semente? Não. Ele compra a semente e junto ele vai ter que comprar o quê? O herbicida. Percebe? E para comprar tudo isso, ele também tem que comprar o quê? O trator. Ele tem que comprar o quê? A colheitadeira. E como que o pequeno faz isso? Não, ele não faz isso. É por isso que a agricultura familiar não cultiva soja. Não tem como. É impossível o agricultor familiar cultivar soja. Né, pessoal? Então é a grande malandragem também da Revolução Verde. E aí a gente começa a ver o surgimento de grandes, gigantes internacionais desse setor. A 3M, a Bayer, a alemã Bayer. A Bayer é uma potência, é um negócio absurdo o domínio que a Bayer tem dessas tecnologias. A americana Monsanto, que aliás foi comprada pela Bayer. A Monsanto, tá, pessoal, é a criadora do herbicida mais conhecido do mundo, que é o tal do Roundup, tá? Que depois a 3M, de tão gigante que é, comprou uma outra gigante que foi a Monsanto. Então, assim, a Revolução Verde, ela tem suas consequências. E aí, lá no campo, o que é que isso começou também a gerar de problema? Maior concentração de terra, porque o grande concentra mais, o pequeno perde sua terra. E aí as cidades estão sendo superlotadas. E muitas vezes a gente não vê onde é que está a raiz do problema. Um dos problemas está lá na estrutura fundiária. Pô. O pequeno perdeu a terra e continua perdendo a terra.
E no caso do Brasil, nós até criamos uma lei que favoreceu a perda da terra. Primeiro, a gente veio concentrando a terra desde quando nós fomos formados, capitanias hereditárias. Depois nós estabelecemos o regime de sesmarias. Pessoal, propriedades de terra que eram doadas aos amigos do rei, pessoal, de tamanhos gigantescos para a implantação da plantation, as plantations coloniais. Em 1850, aí nós criamos a Lei de Terras. E o que a Lei de Terras estabeleceu? O acesso à terra mediante a compra. Não, chega. Sesmaria ficou no passado. Só os amigos do rei vão ter terra? Não. A terra agora vai ter acesso mediante a compra. Mas quem ia comprar terra? O escravizado? Era escravo. O indígena? Não. Mas eles eram agricultores. Mas obviamente não poderiam comprar terra. Quem continuou comprando a terra? Os amigos do rei que já tinham terra. Então, com acesso mediante a terra, comprava terra quem tinha terra para dar como garantia de pagamento. E ainda tem o fenômeno das cercas caminhantes no Brasil. Ainda tem o fenômeno dos registros paroquiais que pegavam fogo. Misteriosamente, os registros de terra estavam tudo lá na paróquia. Misteriosamente, a paróquia pegava fogo, chamas por completo. Ficava todo mundo achando que era obra de Deus. Não, foi Deus que quis assim, vamos reconstruir. Vamos reunir a comunidade para doar e a gente construir nossa nova paróquia. Era a gente tocando fogo para queimar o registro da terra e a cerca dele lá poder caminhar para uma terra que não tinha movimento, não estava muito ocupada. Minha cerca estava aqui ao longo de 30 quilômetros, bota ela 50 metros para frente. 50 metros ao longo de 30 quilômetros, meu amigo... e aí a terra concentrando. Quando chega em 1964, pessoal, em novembro de 64, Castelo Branco vai lá e assina o Estatuto da Terra. Qual era o temor? Os movimentos campesinos. Enquanto o Brasil se industrializava, o campo estava abandonado. Extrema fome, pobreza, tudo. A coisa politicamente começava a pegar fogo. A influência soviética, e do comunismo começava a ganhar muito corpo na América Latina como um todo. Então, qual era a ideia no Brasil? Não, vamos impedir que essas ideias cheguem aqui, vamos dar uma modernizada no campo, vamos dar uma atendida aqui no campo, porque senão o bicho vai pegar fogo. Então, vamos meter aí o Estatuto da Terra. O que a gente vai botar no Estatuto da Terra? Reforma agrária. Vamos falar que eles vão ter acesso à terra, porque daí a gente acalma esse povo. Beleza, está lá no Estatuto da Terra de 1964. Só que o que ele colocou como previsão de acesso à terra? Além agora do acesso continuar mediante a compra, o acesso agora poderia ser por meio de financiamento de banco público. Aí quem não tinha terra vai ter acesso por conta da terra? Por conta disso? Não, continua todo mundo sem acesso. Só que a industrialização já está trazendo todo mundo para a cidade. E lá no campo, Revolução Verde. Então está todo mundo perdendo lá suas terras. O que esse povo está fazendo, essa multidão toda? Por isso que a gente vai ter que criar em 73 a lei das metrópoles. As cidades cresceram de forma tão absurda e incontrolável que agora a gente tem que começar a regulamentar esse negócio aqui. Gente, é tudo uma sequência. Por isso que eu falo, você entendendo geografia, você entende muito de Brasil. Aí o que acontece, pessoal? A concentração de terra aumenta muito, porque agora os bancos públicos vão financiar a compra da terra. Vão financiar a política agrícola. Vão financiar a compra de equipamentos e de insumos agrícolas. E quem vai fazer isso? O grande, que cada vez vai se tornar mais grande e que cada vez vai se tornar mais influente e que cada vez vai comprar mais terras. De quem? Do pequeno, do médio, do acumulado dos pequenos. Aí a gente não entende por que as cidades brasileiras estão superlotadas, apesar do Brasil ser uma potência agrícola. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, a gente tem que compreender agora o casado das duas coisas, da industrialização com essas características do espaço agrário brasileiro, tá bom? Beleza? Tudo isso que eu estou comentando está aí no livro de vocês, tá, pessoal? Então, isso é a Revolução Verde. Isso foi a Revolução Verde, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Chegou aí nos dias atuais a Revolução Verde, chegou nas pequenas propriedades. Sim, JP, mas não da forma completa.
Ela não chegou mediante uma intensa mecanização, organismos geneticamente modificados. Ela chegou ali umas rebarbas, né? Por exemplo, o uso de agrotóxicos. Hoje, muitas pequenas propriedades usam agrotóxicos. Você vai no interior do Brasil, o indivíduo não está lá com a enxada mais capinando. Ele está lá com uma costa, uma bomba costal, né, pessoal? Cheia de Roundup, jogando veneno. E aí ele está jogando veneno como? Sem máscara, sem óculos, sem a bota, sem luva, mas ele está lá jogando veneno. Aí passa lá o dia jogando veneno lá no cultivo dele de milho. Chega com a roupa está molhada de veneno, que ele vai passando nas folhas, vai molhando. Aí chega, abraça a criança, aquela coisa toda. Eu vejo muito isso, tá? É o que eu vejo no campo. Só vou te dar um exemplo disso para vocês. Tem um aluno meu que é da 3M, né? É agrônomo da 3M, e a gente batendo papo, ex-aluno meu, mas já é homem, né? De família e tudo. Ele fala assim, professor, na época que eu comecei na 3M, que eu era lá do laboratório, lá em São Paulo, a gente tinha caminhonete, a gente tinha moradia, a gente tinha um salário muito bom, a gente tinha tudo isso. Só que tinha uma regra no contrato que era o terror. Se entrasse na área de teste, se entrasse no laboratório, ou se entrasse em qualquer instalação da 3M sem equipamento de proteção, era demissão por justa causa. Por que ela faz isso? Para evitar processo na justiça depois. O cara não usou IPI, tudo filmado, tudo não sei o quê. O cidadão adquiriu um câncer. Foi lá na justiça, sem equipamento. Tal dia, tal não sei o quê, papapá, a 3M não se responsabiliza. Então, quando essa revolução V chega no campo, no pequeno, facilita. Só que vem na rebarba. Ela não vem completa, ela não vem com a informação, ela não vem com a qualificação da mão de obra. Eu já vi no interior do Brasil o pessoal botando Roundup, botando na bomba costal, bota água e dilui com a mão, pô. Ai, tá bagaceira. Dilui com a mão. Na grande propriedade, até a embalagem, a empresa vai lá e faz a logística reversa. A embalagem não pode ficar, porque ela não pode ser reutilizada. Vai lá e faz a logística reversa. Por quê? Porque o órgão fiscalizador está de olho. Lá no pequeno, ele comprou sem receita do agrônomo, lá na casa agropecuária da cidadezinha pequena. Aí ele chegou em casa, bota dentro da bomba, joga água, mexe com a mão, bota aquele negócio sem proteção, sem massa, sem nada, e vai lá para a roça jogar veneno. Assim que ela chegou. Aí é complicado, tá? Não sei se alguém de vocês aí já viu essa cena, tá, pessoal? Mas eu já vi pessoal mexendo com a mão, tá bom? Sim, aí é o cooperativismo, né, JP? Aí já é outra coisa, tá? Aí já é outra coisa. Lembra que eu anotei aqui em algum momento? As cooperativas? Não, aí sim. Por quê? Com a cooperativa, aí você já tem ali o técnico, você já tem a orientação, que é a extensão rural, que a gente chama, aí já é outro universo, tá bom? Isso, perfeito. Isso, maravilha, é isso mesmo, moçada, tá bom? Sementes selecionadas, sementes híbridas, técnicas de enxertia foram aprimoradas de uma forma absurda. São muitos desenvolvimentos aqui, tá, pessoal? Cruzamento genético, até chegar nos organismos geneticamente modificados, tá bom? Beleza? Quer dizer, a Revolução Verde ainda está em andamento. Importante a gente marcar as características, como e por que ela começa. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos para cá agora, gente. Vamos seguir? Pessoal, na página 653 tem um tópico aí, apesar dele ser muito pobre, vale a pena dar uma lida, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês, para sintetizar, para quem não quiser dar essa lida e focar em outra parte. Os problemas ambientais rurais. Primeiro que aí não está falando de praticamente nada. Eu nem entendi porque que botaram essa página. Ela ficou extremamente pobre nesse sentido, tá? Problemas ambientais rurais, pessoal, que está lá na FOG de vocês, um deles eu já coloquei aqui. A questão dos solos, a erosão, a perda de fertilidade. Outros problemas ambientais rurais, pessoal, deixa eu ver como é que eu organizei isso aqui para vocês. Vamos colocar aqui, ó. Problemas ambientais
rurais. Tá? Não gosto muito desse título, não. Eu colocaria só impactos ambientais e estava tudo certo. Vamos lá, pessoal? Então, um que nós falamos aqui é solos, erosão. Né? Obviamente que tudo isso acontece por questão do desmatamento. Assoreamento. Tá, pessoal? Por que o desmatamento é um problema relacionado à questão de conservação dos solos? Porque quando você desmata, você retira a proteção do solo. Por isso que desmatou, limpou o cultivo. Porque se o solo ficar exposto, a ação bactericida do sol, e as bactérias é que, né, vão remineralizar os nutrientes para o solo por meio da decomposição orgânica, tá, pessoal? Outro problema é que você vai deixar o solo exposto à chuva e ao vento. Isso provoca o quê? Erosão, transporte dos sedimentos do solo e da própria matéria orgânica que está ali em decomposição, que vai virar o adubo natural. Então, esses são os grandes problemas. Obviamente que o solo exposto, ele vai ser transportado, e pela ação da gravidade, tá, pessoal, principalmente pelas águas da chuva, ele vai ser transportado para as partes mais baixas do relevo, provocando o assoreamento. Já expliquei isso, mas vamos lá. Ó, solo. Desmatei, expus o solo ao sol. O sol tem ação bactericida e fungicida, ou seja, vai matar fungos e bactérias que promovem a decomposição da matéria orgânica, que até então estava ocorrendo porque estava protegido pela vegetação. O que caía ia sendo decomposto e voltava como nutrientes para o solo. Tá bom? Tirei, expus esse problema, coloquei fogo, coivara, acelerei a remineralização do solo, produção alta, primeiro ano, segundo ano cai, terceiro ano cai, quarto ano abandona-se a terra, porque já a produção já é horrível, tá? Abandonou a terra, o solo agora ficou em definitivo exposto. Chuva. Pessoal? O que vai acontecer agora? Chuva vai cair, obviamente que essa chuva vai o quê? Desagregar o solo, com impacto, o efeito splash, que a gente chama. Pá, igual quando uma gota d'água cai numa bacia, cai, a gota aí sobe a outra. Isso no solo vai bater, vai martelar o solo, vai desagregar as partículas de solo. Solo encharcou, a água escorreu. Água escorreu, levou o solo. O que eu vou provocar aqui? Erosão. O que é erosão? O transporte. O que vai ficar aqui? As vossorocas, que nós já falamos sobre isso, né, pessoal? Aí lá na parte baixa do relevo está o curso d'água. O solo que saiu e que a água está transportando vai cair aqui dentro e vai sedimentar. O que é isso? Assoreamento. Isso é o assoreamento. Assoreamento do curso d'água. Qual o próximo efeito agora disso aqui? Assoreou, o nível da água subiu. Por que subiu? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. As leis de Newton. Ó, aumentou o nível, aumentou a superfície de contato com o Sol. Aumentou a superfície de contato, acelera a reação. Você vai colar alguma coisa. Quanto mais cola você passar numa superfície maior, mais firme vai ficar. Quanto mais largo o pneu do carro, mais ele vai atritar com o asfalto, mais estabilidade tem o carro. Lei básica. Acelera a reação a partir do momento que você aumenta a superfície de contato. Botou o copo na água, no sol, lentamente vai evaporar. Mas se tu pegar a água e derramar, ela vai se espalhar muito mais rápido, aquela água vai desaparecer, que é a evaporação. É isso que acontece aqui. O que acontece? A nascente continua alimentando o curso d'água com um determinado volume de água, só que agora você vai aumentar a perda por evaporação. Ao longo do tempo, o rio desaparece. Então, pessoal, esses problemas aqui nos levam a um problema ainda maior, que é o que, pessoal?
a perda de nascentes, perda de cursos d'água. Cursos d'água. Qual é a tragédia aqui? Propriedade, pequena, grande, média. Perdeu o curso d'água, perde valor. Perdeu o valor, mais o incentivo para a terra ser abandonada. E aí é mais problema ainda. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, assim, muito complicado isso. São dos problemas. Problemas relacionados agora muito à questão da Revolução Verde, os agrotóxicos. Pessoal, contaminação. Que o livro, basicamente, aí ele fala disso, tá, gente? Contaminação do solo e das águas. E aqui um problema. Tanto as águas superficiais, como as águas subterrâneas. Porque tu contamina o solo, choveu, a água vai bater no lençol freático. Então você contamina a água subterrânea também. Não sei quem já viu isso, mas, por exemplo, você está numa área agrícola, tem avião pulverizando, puta merda. Professor, mas o piloto dá um rasante. Por mais que ele dê um rasante, ele vai dispersar o veneno a 5 metros de altura, 8 metros de altura. É um espaço suficiente para o vento leva isso para outros lugares, cai veneno onde não era para cair, cai lá na mata que está protegendo o curso d'água, cai na propriedade lá do vizinho, dá problema, vizinho reclama, briga, tal, aquela coisa toda. Por isso que a pulverização por avião, ela vem perdendo espaço. Ela vem perdendo espaço para a pulverização pelo próprio trator, aqueles que carregam um tanque, né, atrás, e abre os braços assim, né, os aspersores, né, e aí joga o veneno a 1 metro do solo. Joga o veneno até mais baixo, a 70 centímetros do solo. Aí você diminui esse efeito. E você economiza ainda, porque veneno é extremamente caro. Pensa num trem caro esse tal desse Roundup. Isso caro para passar no jardim. Agora você imagina você jogar isso numa propriedade agrícola. Quanto é que isso não custa, né, pessoal? Muito caro. E vem perdendo espaço também, pessoal, para pulverização por drone. O cara pega lá um dronezinho, ó, 5 litros, 10 litros, um drone maior, né? 10 litros de veneno. Aí o que? Ó, câmera, o cara vai vendo. E ali, ó, tá amarelado. O cara baixa o drone, sobe com o drone. Ou ferrugem, baixa o drone. O avião faz isso? Não. O bicho passa e joga em tudo. Caiu no solo, caiu na água, caiu na planta, caiu fora, caiu na rodovia, caiu no abestado que está lá na rodovia tirando foto, no meu caso, já fiz isso. Um aviãozão bonito passando, né, rapaz? Da Embraer, aquele, né? Eu falei, rapaz, puta, vou tirar essa foto aqui para pôr na minha aula, ó. Parei o carro, peguei a máquina, era a maquinazinha ainda, digital, mas já era digital. Aí o avião tá vindo, eu falei, rapaz, isso vai dar uma foto, o bicho vinha com os bicos abertos, né, vinha fazendo, parecendo a esquadrilha da fumaça, né, vinha aquela, eu falei, rapaz, isso vai dar uma foto. Quando ele passou aqui, eu tirei a foto. Digital, né, já tô aqui vendo a foto, bicho, a foto linda, velho, eu falei, putz, isso eu vou pôr na minha aula de agrária. Aí tô aqui vendo a foto, daqui a pouco, passa aquele vento, né, chega... Eu não saí, o avião veio e passou, o vento veio junto, o veneno veio junto, né? Tomei aquele banho de Roundup, eu falei, puta que pariu. Aí deu aquela agonia, começou a coçar, né? Porque daí não é nem porque ele coça, é o desespero do burro, né? Aí corri, cheguei na cidadezinha, tomei um banho lá e eu fiquei mais aliviado um pouco. Mas fazer o quê, né, pessoal? Tá? É isso, então... Contaminação do solo e das águas. E aí vem o problema maior. Quando você gera contaminação do solo e da água, pessoal, o solo é um problema, porque ele favorece a contaminação da água. Quando contamina a água, aí o problema se torna grandioso. Por quê? Porque ela é difusa. Essa água vai correr, essa água vai ser captada, essa água vai ser utilizada, uma comunidade ali perto vai utilizar aquela água. Quer dizer, aí o problema se agrava muito, porque daí você gera contaminação em pessoas, né? Tá? Pessoal, tem uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, que o Instituto do Câncer no Brasil, com o IBGE, fizeram um estudo, um relatório maravilhoso, que mostra claramente que as maiores incidências de câncer no Brasil estão diretamente associadas com as áreas de uso intensivo de agrotóxico. Os municípios que mais vendem,
os agrotóxicos são os municípios que mais atendem pessoas com problemas relacionados ao câncer, tá bom? Então é carcinogênico, né? Contém metais pesados, tal, essa coisa toda. Então é por isso, tá, pessoal? Então aqui alguns desses problemas, tá? Eu já falei desses dois, vou deixar aqui esses dois. Professor, quais outros problemas ambientais a gente tem aqui, pessoal? Essa contaminação do solo e da água, pessoal, produzida por agrotóxicos, tá? Por defensivos agrícolas, tá? Então vou colocar aqui, ó, agrotóxicos. Mas nós temos contaminação por outros motivos. Nós temos aqui também, pessoal, ó, por criações. Por que criações, professor? Fezes. Contamina o solo e a água, tá? Criações, principalmente criação de porco, de... Gente, qual é a saída hoje nas propriedades? Utilizar essas fezes em biodigestores para decomposição dessas fezes, liberar metano, queimar o metano, gerar energia. É a saída maravilhosa para isso. Tá? Então você pega as fezes desses criadouros, que daí a quantidade não é pequena, né, pessoal? A gente está falando aí em milhares de toneladas ano. Você coloca isso em biodigestores, estruturas fechadas, lacradas, para que essa decomposição acabe promovendo a produção de gás de metano, que é altamente inflamável, tá, pessoal? E aí queima-se esses gases para a produção de energia elétrica, tá? É uma saída aqui muito interessante relacionada. Beleza, pessoal? Então, ó, página 653, problemas ambientais. Aí fala de contaminação por agrotóxico, a gente já avançou um pouco mais. Depois a gente vai voltar em outras questões ambientais associadas, tá bom? Beleza? Gente, vamos continuar aí no livro de vocês aí. Vamos seguindo. Quantas horas? 9h30. Daqui a pouco a gente faz um intervalo, tá, pessoal? Uma paradinha, jogo rápido. Ó, 654 já comentamos. Pessoal, 655, não precisa. Fala de agropecuária no mundo. O mundo não tá na foco de vocês, tá bom? Vamos dar um pulinho, pessoal, lá para a página 658. Tá, pessoal? Só para a gente falar aqui rapidamente sobre algumas questões. Vamos lá, pessoal? Peguem aí, por exemplo, para mim, por favor. 658 e 659, gente. Porque daí a gente já finaliza esse capítulo. Esse capítulo a gente já finalizou, tá? Só comentar isso aqui com vocês, tá bom? E aí a gente já parte para o outro capítulo, que é o específico mais sobre o Brasil. Vamos lá, pessoal? Olha só, página 658, pessoal, tecnologia, né, a biotecnologia e os alimentos transgênicos. Parte dessas biotecnologias eu já falei aqui com vocês, tá bom? Alimentos transgênicos, pessoal, a transgenia, né, que eu coloquei aqui, tá? OGMs, ó. Deixa eu passar aqui deixa eu colocar aqui, ó, um tópico aqui, ó. Transgênicos. OGM, organismo geneticamente modificado, tá bom? O que acontece nessa situação aqui? Pessoal, CTN-Bio, tá? Se não me falha a memória, 2005, a CTN-Bio, pessoal, deixa eu lembrar aqui se foi 2005, pessoal. Ai, Jesus, 2005. Foi isso. Eu tenho quase certeza. Depois a gente verifica, acho que no livro tem. Que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, tá, pessoal? CTN-Bio. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Eu vou pôr aqui 2005, tá? Se não for depois, a gente vai ver aí, a gente faz a correção. Mas é 2000 e alguma coisinha. Eu lembro dessa discussão. A CTN-Bio, pessoal, criou a lei de biossegurança. Então, no Brasil, relacionada a isso aqui, existe uma lei de biossegurança. Por que eu anotei isso aqui? Por que a gente vai falar? Porque tem no livro de vocês, possa ser, eu acho muito pouco provável alguém fazer uma questão
sobre organismo geneticamente modificado na prova de vocês. Mas tem no livro, está na FOG, possa ser que aconteça. É uma lei que determina o seguinte, que as indústrias, todas elas, são obrigadas a identificar a presença, se não por completa, minimamente nos compostos de qualquer produto, a utilização de organismos geneticamente modificados. Só que daí tem um problema. Na onda da Revolução Verde, desses avanços tecnológicos, pessoal, hoje basicamente trigo, milho, soja são geneticamente modificadas. Você ainda tem espécies crioulas nativas que são cultivadas? Tem. Mas, pessoal, os organismos geneticamente modificados, pessoal, eles tomaram conta, por conta das grandes corporações internacionais. Qual é a característica de um OGM? Você mexe no gene dele. Você mistura gene de outras espécies, inclusive de insetos, animais, em plantas. Para quê? Para torná-lo resistente a um determinado tipo de praga. E com isso você aumenta a produção. Tá? Professor, e por que utiliza o herbicida? Porque o herbicida não é para evitar a praga na planta cultivada, é para eliminar as outras plantas que vão aparecendo no ambiente. Por isso que mesmo organismos geneticamente modificados, você tem que usar herbicida. Porque senão aquelas plantinhas que vão nascendo, elas passam a competir por nutrientes com a planta principal. O milho, a soja, o feijão. Então qual é a lógica? Você tem um OGM, você aumenta a produção, porque você diminui o ataque a pragas, insetos, fungos, bactérias, só que você continua preso à utilização dos produtos, dos venenos por conta dos herbicidas, que você não tem como evitar deles aparecerem no solo, eles vão aparecer. O que você tem que fazer é eliminá-los o mais rápido possível para ele não tirar nutrientes do solo que devem ir concentrados para a planta em cultivo. Essa é a lógica. Uma das características dos organismos geneticamente modificados, eles têm um gene que a gente chama de terminator, ou seja, ele encerra aquela geração ali. Você planta, ele nasce, ele germina, mas daí só germina uma vez. Por isso que todo ano você tem que comprar semente. Tá? E aí, cientificamente falando, as pesquisas ainda estão sendo feitas, porque obviamente que essas questões que geram problemas à saúde humana, muitas vezes são pesquisas desenvolvidas ao longo de 20, 30, 40, 50 anos. E os OGMs não têm esse tempo ainda. Então hoje o mundo vive um dilema que é o seguinte, olha, é bom, aumenta a produção, mas cuidado que pode gerar mais contaminação, cuidado que ao jogar esse veneno eu elimino também outras espécies. Então a gente chama uma coisa, a gente denomina uma coisa que a gente chama na biologia da conservação de erosão genética, a perda de biodiversidade. Hoje a maior ameaça disso no mundo são as abelhas, que são os maiores polinizadores da natureza. E isso não é uma preocupação do Brasil, tá, pessoal? Isso é uma preocupação no mundo inteiro. Estados Unidos, então, terrível. Por quê? Porque essas abelhas são importantes para polinizar espécies nativas, não a do cultivo. A do cultivo vai ser plantada, não é esse o problema. O problema é que você elimina da natureza polinizadores de espécies nativas, que muitas vezes a gente não conhece, que tem potencial medicinal, alimentício, aquela coisa toda, tá, pessoal? Isso a gente chama de erosão genética. Que é o quê? Perda de biodiversidade. Tranquilo, pessoal? Aí no Brasil, a Câmara Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, em 2005, lançou uma lei, tá, pessoal? Criou uma lei, essa lei foi aprovada, ela foi discutida, aquela coisa toda. E o que essa lei faz que vocês têm que saber? Ela determina que fabricantes identifiquem nas suas embalagens a presença de organismos geneticamente modificados. É isso que ela determina. Ó, identificação da presença completa ou parcial de organismos, OGMs, na composição
dos produtos. Tranquilo? Como que isso é feito, pessoal? Todo mundo já viu isso aqui. Eu não tenho um amarelo, né, pessoal? Triângulozinho amarelo. Com um Tzinho no centro. Tá, pessoal? Isso é a forma de identificação da presença de OGMs em um produto. Agora eu te faço um desafio. Vá ao mercado. Vá no setor de farináceos. Vá no setor de biscoitos. E tenta achar um que não tem isso aí. E mais ainda, quem tem cachorro aí, que tem pet, vá numa agropecuária e tenta achar uma ração que não tem esse Tzinho aí para vocês verem o negócio. Gente, tomou conta, pô. Por quê? Porque por trás eu tenho grandes corporações que lucram um absurdo com a venda de OGMs. Tá, pessoal? E hoje a ciência caminha para tentar determinar se, olha, tá tudo ok mesmo? Tudo beleza com o consumo de OGMs? Não tem problema nenhum? Ou tem algum problema? Se tem um problema, a gente tem que descobrir onde é que está para mostrar cientificamente onde é que está o problema. Porque a percepção das pessoas que alguns problemas de saúde têm se agravado, ainda mais no campo mental, é uma percepção muito clara. Só que a ciência não se faz de percepção. Ciência se faz de inicialmente uma percepção de um problema e posteriormente da comprovação desse problema. O problema é que essas pesquisas levam anos e anos para poder criar um padrão de resultado. Mas que a meninada anda diferente, anda, viu, pessoal? Mas, enfim, vamos que vamos, gente, né? Tá? Então, gente, basicamente, essa parte aí de biotecnologia e alimento transgênico é sobre isso. Sintetizei tudo aqui para vocês, para a gente ficar aqui numa boazinha. Professor, o capítulo encerra aí com um tópico falando de agricultura orgânica. Sim, pessoal, essa agricultura ela tem ganhado um espaço. Ela é agricultura familiar, tá? Atenção para isso aí, tá, pessoal? Vou até colocar aqui, ó. Vou apagar aqui o nosso Tzinho. E vamos aqui, pessoal. Ó, deixa eu colocar ela aqui, ó. Agricultura orgânica. Tá? Pessoal, ela é agricultura familiar, tá bom? Agricultura familiar. Plena expansão. Qual é a lógica da agricultura familiar, pessoal? A utilização de apenas produtos orgânicos na sua cadeia produtiva. Não se utiliza venenos, não se utiliza nenhum tipo de agrotóxico, não se utiliza organismos geneticamente modificados, pessoal. É uma agricultura feita naturalmente. Agricultura natural. Qual é o detalhe dela? Ela é mais cara. Por que ela é mais cara? Porque eu tenho que ter mais mão de obra. Se eu não posso jogar o veneno, eu vou ter que ter gente para capinar. Tranquilo? Se eu não posso usar o OGM, eu vou ter que selecionar a semente da safra anterior para plantar na safra do ano que vem, como meu avô fazia no passado. Então, assim, obviamente que a produção dela é menor. E o resultado mais impressionante é que ela não vai ter o mesmo aspecto visual da agricultura moderna. Aquela batatinha, né? Você vai no mercado, a batata inglesa desse tamanho, assim, ó. Cara, a orgânica não vai fazer aquilo. Por que aquela batata ficou daquele tamanho? Porque não teve nenhuma praga. Porque não teve nenhuma planta onde ela estava plantada competindo por nutrientes. Porque ela foi protegida por todos esses mecanismos e aquela planta desenvolveu o máximo. Se é batata, é a raiz, não é o tubérculo. Tá, pessoal? Ó. Agora, já lá na agricultura orgânica, vai ter a outra plantinha, que vai pegar parte do nutriente, vai ter o insetinho que vai lá e vai pá, e aí a folha vai crescer, vai ficar com aquela marca. Então, ainda há uma rejeição por parte das pessoas que querem chegar no mercado e querem aquela batatona grandona, bonitona, mas que está cheia de veneno, mas ele não quer aquela pequenininha,
que está torta, deformada, mas que é natural, orgânica. Professor, como é que eu sei se é orgânico ou se não? Existem órgãos para certificar os produtos orgânicos. Assim como nós temos lá o CIF, aquele selo de inspeção federal na carne, que fica lá um funcionário lá no frigorífico, e é por isso que ele tem que ter, entendam isso, tá, pessoal? É por isso que ele tem que ter estabilidade como servidor. Porque senão, se ele não tiver estabilidade, alguém vai lá, faz uma pressão nele, um lobby nele, porque conhece o dono lá do órgão que ele trabalha, ele vai ser demitido. Aí o cara entra na falcatrua. Já entra tendo estabilidade, imagina não tendo. Tá? Então ele tem que ter estabilidade por isso, porque ele vai lá fiscalizar. Deu alguma coisa errada? Adverte. Deu alguma coisa errada? Multa. Nos orgânicos, a mesma coisa. Você tem selos, você tem certificadores, você tem empresas que acompanham e que certificam a produção orgânica. E os supermercados já fazem o quê? Já separam. Tem lá a gôndola, tem lá as prateleiras dos orgânicos. Todo mercado? Não. Onde é que eles pegaram? Obviamente que naqueles bairros onde a população tem uma condição econômica mais favorecida, junto de uma consciência desses processos. Aí essas pessoas dão prioridade aos produtos orgânicos, tá? Que é um tipo de agricultura familiar. Beleza, pessoal? E como é que eles fazem os controles, então, professor? Rotação de cultura. Tá, pessoal? Combate pragas com outros organismos vivos, os bioinseticidas, né, pessoal? Com tudo de forma natural. E a fertilização, professor? Matéria orgânica. Tá? A gente pode colocar aí que o controle biológico de pragas. Então, vamos até colocar aqui, ó. Controle biológico de pragas. Tá, pessoal? Você combate uma praga com outra espécie que naturalmente combate aquela praga. Ó, adubação orgânica. Rotação de culturas. Obviamente que essa agricultura, ela tende a ser policultura. Tá? São algumas características que a gente tem que visualizar dessa agricultura, tá bom? Pessoal, encerramos esse capítulo. Vamos dar uma paradinha. Deixa eu ver se apareceu alguma pergunta, pessoal. Não, o JP comentou, já comentei. Foi. Vamos fazer um intervalozinho, pessoal? Porque hoje, como nós vamos quatro horários, aí vamos fazer um intervalo, né? Porque senão um doido aqui pega e emenda 4 horas seguidas de aula, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, olha, encerramos todo o capítulo 34, que tinha de comentar aqui, nós comentamos. Nós vamos agora para o capítulo 35, pessoal. Nós vamos falar mais, algumas coisas eu já até comentei, né? Do Estatuto da Terra, tá? Já falei sobre isso, mas vamos falar das áreas, as principais áreas de produção agrícola no Brasil. Vamos falar da expansão da fronteira agrícola, tá bom? Esse capítulo, pessoal, ele já começa lá na página 662. Já deixem aberto aí, ó. 662, pessoal. Vamos dar aí uma folheada rápida, ó. Modernização da produção agrícola, já falamos muito sobre isso. Desempenho da agricultura familiar e empresarial. A gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos falar mais do desempenho, tá, pessoal? Que é aquilo que eu tinha acabado de explicar para vocês. Cultura de pobre, cultura de rico, de Manuel Corrêa de Andrade. É isso, tá? Então essa página aqui eu já até expliquei, mas a gente volta, sinaliza, não tem problema, tá bom? Ó, as relações de trabalho na zona rural, vamos falar de outras relações de trabalho, mas já falamos do poceiro, já falamos do meeiro, já falamos do arrendatário, né, pessoal? Mas vamos falar de outras formas de trabalho. Já falei da escravidão por dívida, mas vou melhorar essa questão da escravidão por dívida. Ó, Estatuto da Terra e a Reforma Agrária, já falamos algumas coisas sobre isso. Vamos detalhar um pouco mais. Ó, vamos falar da estrutura fundiária brasileira, importantíssima, não falei nada ainda, tá, pessoal? Aí lá na página 671, a gente fala da produção agropecuária no Brasil, quais são as regiões que mais produzem, quais são os estados que mais produzem, tá, pessoal? Algumas áreas produtoras. Gente, 672, tem um mapa aí importantíssimo, que é a expansão da fronteira agrícola.
Esse mapa é importante demais, vamos falar sobre isso. Página 673, política agrícola um pouco, né? A nossa dificuldade para exportar mais, aquela coisa toda, e acabou. E aí a gente acaba a agrária, tá, pessoal? Então, vamos fazer um intervalo. A gente deve acabar a agrária certinho. Se caso a gente acabar, tiver algum tempinho de aula, pessoal, a gente não desperdiça. A gente já começa a falar de população, tá bom? Está previsto para terça-feira, mas daí a gente já adianta alguma coisinha. Estamos indo bacana, beleza? Gente, quanto tempo? 10 ou 15 minutos? Digam aí para mim. 10 minutos é pouco, pessoal? Porque cada aula tem 50 minutos, mas eu ignoro isso, né? Eu faço os 60 minutos sempre de aula, né? Mas vamos fazer 15, pessoal? 15 minutos? Então vamos lá, quantas horas aí agora? 9h50. Vamos voltar então 10h05, pessoal? Sinalize aqui para mim se pode ser. Vamos voltar 10h05, a gente faz 15 minutinhos. Pode ser? Rola um banheiro, uma água, um lanchinho se for o caso. Beleza? 10, 15. Beleza, pessoal, então vamos. Vamos fazer aí entre 10 e 15 minutinhos. 15 minutinhos de intervalo, Guerra? Dá bom. André, beleza. Então, pessoal, 10h05 a gente volta, 10h07 mais ou menos, tá bom? Valeu!